Imagina você contratar todos os projetos, arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutura, gastar tempo, dinheiro, expectativa e ter que rasgar tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com as nossas clientes. Uma tia e uma sobrinha que estão construindo uma casa de veraneio aqui no condomínio Mar do Lé, em Guarapari. Quer entender tudo sobre essa história? Então continua nesse vídeo. A gente vai contar todos os detalhes e o melhor, mostrar como a obra está neste momento. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Letícia e eu sou arquiteta da Coira. Meu nome é Sara, eu sou engenheira civil e sócia da Letícia na Coira. Mas vamos lá contar essa história. Essas clientes entraram em contato com a gente pela primeira vez em novembro de 2022, buscando um projeto estrutural, porque elas já tinham um projeto de arquitetura pronto, de uma casa aqui no Boulevard Mar do Lé, que elas estavam fazendo para curtir com a família no verão, curtir a piscina aqui do condomínio, curtir a praia que tem aqui perto, né, porque estamos em Guarapari. E elas entraram em contato com a gente fez uma proposta de projeto estrutural para elas, para vocês terem uma noção de quanto tempo faz isso. Na época, a gente ainda fazia projeto estrutural, hoje em dia a gente não faz mais. Elas gostaram da proposta, fecharam com a gente e a gente desenvolveu o projeto estrutural delas. Até aí, tudo certo. Quando a gente falou para elas que nós estávamos começando também o setor de gestão de obras no nosso escritório, elas se interessaram bastante. Nós fizemos uma reunião com elas em março de 2023 para poder explicar toda essa questão e oferecemos para elas, na época, o estudo de viabilidade financeira. Eu ainda não gravei um vídeo aqui no YouTube explicando esse serviço, mas assim que eu explicar, eu vou botar um card aqui. Mas, de qualquer forma, resumindo, com esse serviço a gente iria mapear todos os custos que estariam envolvidos na obra delas, para elas entenderem se todos aqueles projetos que elas tinham em mão era viável de se executar ou não. Só que tem um ponto muito importante nessa história que eu ainda não falei para vocês. Tanto a tia quanto a sobrinha são engenheiras, e a sobrinha, inclusive, é engenheira civil. Então, mesmo antes da gente chegar a conseguir, de fato, fazer esse estudo para elas, só com uma noção que principalmente a sobrinha tinha com relação a preço de metro quadrado, mais ou menos, só um chute, ela já viu que ia passar muito do que ela tinha para investir na obra. E esse nem era o único ponto, nem o mais importante. Quanto mais elas olhavam aquele projeto e estudavam, mais elas percebiam que não tinha nada a ver com elas. Eu vou contextualizar vocês um pouquinho. A casa inicialmente era duplex, tinha 7 quartos, uma fachada de vidro, bem moderna, sabe? Mas elas queriam mesmo uma casa com carinha de vó, bem aconchegante. Então elas tomaram uma decisão. Mesmo depois de já ter investido tempo, dinheiro, estar com projetos praticamente prontos, inclusive os complementares, estar nesse processo há praticamente um ano, elas decidiram rasgar tudo e começar de novo. E como elas já tinham gostado bastante da nossa proposta de gestão, elas decidiram iniciar o projeto de arquitetura com a gente, na intenção de fazer tudo, tanto o projeto de arquitetura quanto a gestão da obra. Óbvio que elas precisaram de um tempo para tomar essa decisão. Então a gente começou o projeto delas lá em outubro de 2023, exatamente como elas queriam. Uma casa térrea, a gente conseguiu reduzir esses 7 quartos para 3. Eu vou mostrar para vocês lá no terreno como ficou a disposição de cada um deles. Ela tem um estilo mais carinha casa de vó mesmo, então telhado aparente, tijolinho, bem do jeitinho que elas queriam. E a gente conseguiu também colocar uma área gourmet, que eu também vou mostrar aonde ela ficou situada lá na obra. Como as clientes estavam agora fazendo o processo de projeto com a Coira, aquele tal daquele EVS, aquele estudo de viabilidade financeira que eu falei para vocês lá atrás, dessa vez foi inserido aqui no meio do processo. É uma estratégia bem legal que a gente utiliza para não acontecer justamente o que aconteceu com elas naquela primeira versão, de chegar lá no final, os projetos todos prontos, e aí você descobrir que não tem capacidade financeira, né, de realizar aquele sonho. Então a gente insere o EVF no meio do processo para ainda ter margem de manobra, para mudar alguma coisa no projeto de arquitetura se precisar. Quando chegou nessa etapa, a gente apresentou o EVF para elas. Como a sobrinha é engenheira civil, ela quis fazer algumas validações, algumas verificações, alguns orçamentos por conta própria, e a gente acha isso super válido. Não é o caminho que a maioria dos clientes seguem, mas está tudo certo. Então, ela foi fazer essas verificações por fora, e a aprovação dessa etapa demorou um pouquinho mais do que geralmente demora. Foram aí cerca de 2 meses dela pesquisando por fora, vendo se estava realmente tudo certinho, mas a validação veio. Ela verificou que realmente o EVF estava super coerente e veio junto também, então, nesse momento, a decisão de fazer, sim, a obra com a Coira. Nesse ponto da história, a gente está ali em meados de 2024.
Demos, então, continuidade a todo o processo de projeto. A gente deu entrada da prefeitura, que infelizmente foi um processo demorado ali. Coordenamos e compatibilizamos todos os complementares, detalhamos todo o projeto para, enfim, iniciar a obra agora no iniciozinho de abril de 2025. Essa história mostra pra gente que nem sempre as coisas são tão rápidas. Óbvio que geralmente o processo não é tão longo como foi com essas clientes, mas podem sim acontecer casos específicos de ser. Então é sempre importante vocês entrarem em contato com bastante antecedência. Tem gente que pode estar ouvindo isso e pensando que elas se deram mal, demorou muito, meu Deus, e agora? Só que, na verdade, gente, elas teriam se dado mal se elas tivessem seguido com aquela primeira versão do projeto, entrado numa obra que elas às vezes nem teriam condição de terminar, e se tivessem terminado, estariam no final tendo gasto muito dinheiro numa obra que não representava o que elas realmente queriam. Então, elas estariam numa casa que nem iria representar a personalidade delas de verdade. Aí sim elas teriam se dado mal. Então, na verdade, tá tudo certo, deu tudo certo no final das contas. A gente tá fazendo a obra, elas vão ter o sonho dela do jeitinho que elas sempre quiseram. Então, mudar de rota ali durante o projeto é algo inteligente de se fazer. O que é complicado é mudar de rota no meio da obra. Agora vamos lá conferir com a gente como está ficando essa obra. Bem, gente, chegamos. Essa é a nossa obra. Aqui é o tapume, bem organizadinho, como vocês podem ver. E aí, vamos ver lá dentro como é que tá ficando, em que pé que a gente tá? Vem com a gente. Vocês podem ver, a gente já basicamente finalizou a estrutura aqui da casa. Então é óbvio que a gente começou lá atrás, igual eu falei, com planejamento, cronogramas, orçamentos. Depois a gente fez toda a movimentação de terra, que não foi muita aqui. Fez toda a fundação, que foi em sapatas. Fez a laje do térreo, subiu com os pilares, com as vigas e acabamos, muito recentemente, de concretar a laje da cobertura. Agora a gente só está esperando poder liberar toda a questão do escoramento, que tem um tempo mínimo que tem que ficar, para poder começar as alvenarias. Enquanto isso, a gente está adiantando outros serviços, como, por exemplo, a estrutura lá de trás, que a Letícia já vai explicar para vocês. Vou deixar ela passar com vocês tudo que ela pensou aqui nos ambientes dessa casa. Aqui a gente está na região onde vai ser a futura sala da casa. Então a gente pensou numa sala bem ampla, bem casa de férias mesmo, onde eles podem jogar os colchões e dormir aqui, caso precisar, né? Se os amigos vierem passar férias. Eu já consigo até imaginar as crianças correndo aqui, aquela bagunça que todo mundo gosta. Agora eu vim aqui para a área íntima da casa. A gente setorizou essa casa. Do lado esquerdo a gente tem a área íntima e do lado direito, que era onde eu estava, a gente fez toda a área social. Então, como eu falei para vocês, a gente conseguiu reduzir de 7 quartos, que antes era um para cada pessoa da família, para 3. E aqui no fundo a gente vai ter uma suíte para uma das tias. Aqui onde eu tô vai ser o quarto dos jovens ali. Então a gente vai ter 2 camas de solteiro com beliche e tudo mais. Logo ao lado a gente fez um banheiro social para atender toda a casa e também esse quarto. E mais lá na frente a gente tem outro quarto de casal para uma das primas. E aqui na região dos fundos da casa a gente fez uma lavanderia, um lavabo, a gente vai ter também um chuveiro para quando elas vierem da área da piscina ou da praia, não precisar entrar dentro de casa. E o melhor, uma área gourmet completa. Vai caber uma mesa de 8 lugares ali, churrasqueira, fogão, geladeira, tudo completo para separar a bagunça do lado de fora ali para os mais festeiros com a área interna da casa ali para quando eles querem fazer só um almocinho mais tranquilo. Eu estou muito ansiosa para continuar mostrando a atualização dessa casa para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e querem continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar também aqui na tela um QR Code, a partir do qual você pode nos seguir também no Instagram ou mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, se você quiser fazer projeto em todo o Brasil ou obra com a gente aqui no Espírito Santo. Muito obrigada por acompanharem esse vídeo. Até o próximo!